Alô pessoal, meu nome é Carla Evelise Justino Rendes, eu sou juíza federal há 22 anos e estou aqui a convite da escola, vim aqui conversar com vocês sobre a minha profissão, sobre o que faz um juiz federal. O juiz federal, segundo a Constituição do Brasil, tem competência para julgar os processos nos quais sejam parte a União, autarquias, entidades públicas federais em geral e os crimes também nos quais estas entidades tenham algum interesse, sejam interessadas. Também algumas competências especiais, como por exemplo crimes de tráfico internacional, como por exemplo crimes em que haja risco de prejuízo aos direitos humanos fixados em tratados dos quais o Brasil seja parte. É uma competência bastante interessante e bastante variada. No dia a dia do trabalho, o que faz um juiz? O juiz examina os processos, preside audiências, faz despachos, faz decisões, faz as famosas liminares, faz sentenças. É um trabalho bastante de redação, um trabalho que às vezes chega a ser um pouco assim burocrático, mas é um trabalho também bem desafiador. Quais as qualificações exigidas para ser um juiz federal? O juiz federal precisa ser formado em direito e ter hoje 3 anos, na data do concurso, 3 anos de atividade, de formação de atividade na área jurídica. E, além disso, precisa também conseguir aprovação no concurso público, que é um concurso bastante demorado, com várias fases, há uma prova oral, há uma prova objetiva, há uma prova de sentença, há uma prova também que inclui perguntas, né, que você tem que redigir a resposta. Então, são várias etapas esse concurso e são várias matérias também exigidas nesse concurso, como direito constitucional, civil, criminal, processual, questões também de direito ambiental, questões de filosofia jurídica. É uma prova de questões bastante variadas, bastante interesses. Quais as habilidades que precisa ter um juiz federal? É um concurso bastante concorrido, né? Temos uma seleção muito rigorosa, assim, que nessas várias etapas. Um juiz federal, para chegar a ser juiz federal, digamos assim, a pessoa precisa ter muito foco, muita perseverança. Raramente as pessoas passam no primeiro concurso que fazem. Em geral, se prestam vários concursos, estudam muito, a cada concurso verificam o que está faltando e para o próximo, né, já tenta estudar mais aquela área que se percebe deficiente, até que afinal se logra a aprovação. Então tem que ter muito foco, muita perseverança, muita paciência e muita motivação, né, e também não considerar uma reprovação um desastre, se não desistir, né, tem que perseverar no objetivo, né. O que mais também precisa ter? Me parece que há um alto nível de exigência na atividade judicial hoje, cada vez mais demandas da sociedade estão sendo transferidas para o Poder Judiciário. Então, o juiz precisa ter essa atualização constante com relação às matérias de direito, precisa acompanhar as mudanças da lei, da Constituição, precisa acompanhar a jurisprudência também nos tribunais, o que vem sendo decidido, porque o juiz tem que fundamentar suas decisões. E essa fundamentação das decisões é um objetivo de conferir a legitimidade da atividade judicial. O juiz precisa fundamentar suas decisões na Constituição, na lei, nos julgados dos tribunais, nos livros de doutrina também. Então, essa constante necessidade de aperfeiçoamento, de estudos da parte técnica jurídica, mas também outras atividades, por exemplo, a parte da gestão de recursos, gestão de pessoas, gestão de tempo, tudo isso hoje são atividades que o juiz precisa fazer, precisa dominar, né? Então, além dessa qualificação técnica e jurídica, teríamos essa capacitação profissional também com relação à parte administrativa. Como é que eu escolhi essa área? Eu não sou uma pessoa muito típica nessa parte, assim, foram motivos um pouco aleatórios, vamos dizer assim, crianças não façam isso em casa. Porque quando eu fui fazer universidade, eu já era, apesar de ter pouca idade, eu já trabalhava e já tinha uma filhinha pequena e morava também no interior. Para fazer a universidade pública, eu precisava me deslocar todos os dias, 90 quilômetros e de volta, então eram 4 horas, né? Então eu saía do trabalho e vinha para estudar. E quando eu fui fazer o vestibular, eu constatei que a universidade pública aqui da minha cidade, aqui de Porto Alegre, não tinha muitos cursos que fossem no campo central, só mesmo um curso de direito e alguns outros, de modo que então, entre os cursos possíveis de cursar, que fossem no campus central, que eu não precisasse me deslocar a um campus em outra cidade, que eu não conseguia chegar a tempo, eu acabei então optando pelo direito.
e fui aprovada no vestibular, cursei os anos necessários, acumulando, vindo todos os dias do interior, né, já com 2 filhinhas, trabalhando o dia todo. E depois, quando aconteceu a magistratura federal, quando eu me formei, aconteceu o primeiro concurso, foi o da magistratura federal. Aquela época, alguns anos atrás, não era preciso 3 anos de formado. Então eu já fiz o concurso imediatamente depois de formado. Para minha surpresa, eu fui aprovada. O fato que eu acho que se deveu muito porque na época eu gostava das matérias, já no estudo da universidade, eu gostava das matérias de direito público federal e também era uma pessoa curiosa, gostava de acompanhar a jurisprudência, de ler os informativos dos tribunais. Então isso levou, creio, me parece, à aprovação. Hoje isso já não é tão comum, além de hoje haver também essa exigência que eu falei dos 3 anos de atividade na área jurídica para poder prestar o concurso. Para mim foi determinante o fato de eu ser ter caído um pouco no escuro na carreira e na própria escolha da profissão, né, já que a carreira me escolheu mais do que eu a escolhi, mas ao mesmo tempo para mim foi muito bom e muito interessante, muito desafiador, porque quando eu tomei posse, comecei a exercer, eu percebi que gostava do que fazia, que é uma coisa muito importante, que acho que deve orientar a escolha de vocês também hoje, pensar o que vocês querem fazer, o que vocês gostariam de fazer na vida, né, e acho que pode já começar a se manifestar nessa época uma vocação, um interesse em alguma área específica, investir no que vocês acham que podem ser melhores e que poderiam fazer o resto da vida. Para mim, eu me encontrei isso na magistratura, é uma atividade que eu gosto muito ainda hoje, mesmo passado tanto tempo, ainda tenho esta emoção, esta vontade de vir a trabalho. O que faz atualmente na sua profissão? Uma das outras perguntas aqui que me foi encaminhada. Hoje eu sou juíza de uma vara previdenciária titular em Porto Alegre e essa jurisdição previdenciária, essa vara atua com temas muito interessantes, porque é uma área que permite um contato com direitos fundamentais sociais, com uma área muito importante da sociedade, que são os interesses, as necessidades básicas dos menos favorecidos, do acesso à justiça, enfim. Então é uma área muito gratificante e muito interessante para se trabalhar. Sobre algumas dicas assim sobre a carreira também que foram pedidas a indicar, eu diria que a magistratura é uma carreira muito interessante, muito desafiadora, que né, o juiz, digamos, pode ir feliz para casa no fim do dia, porque tem a questão de ser uma profissão que permite, ou que atua na defesa das liberdades civis, das garantias constitucionais, dos direitos constitucionais. Por outro lado, também é uma área que tem o seu peso, tem o ônus de ser bastante, muitas vezes, estressante e bastante difícil decidir o destino das pessoas. Tem um famoso autor que disse que se a gente pensasse o que é preciso para julgar as pessoas, nenhuma pessoa gostaria ou quereria ser juiz. Né? Porque tem essa responsabilidade, porque muitas vezes vem nos processos judiciais, não é só a discussão sobre a letra fria da lei ou a letra fria da Constituição, mas sim os interesses, as vidas, as esperanças, as expectativas das pessoas estão encerradas dentro dos processos. Então, esse desafio nos chega muitas vezes nos processos e torna bastante difícil, né? Então, bastante exigente e um pouco estressante o que se faz. Tem que se saber lidar muitas vezes com a frustração de não conseguir resolver todos os problemas do mundo e também de não conseguir resolver, dar conta da demanda muito grande de processo, que a cada ano as estatísticas mostram, né, cresce o ingresso de processos judiciais, cada ano se avoluma mais trabalho, mas né, tem um lado muito bom da profissão e acho que o mais precisa é realmente saber equilibrar estas demandas, atuar com muita prudência, com muita cautela, sempre levando em consideração os interesses das pessoas, né? Esse é, acho que, digamos, o ônus e o bônus da minha profissão, a parte boa e o lado ruim. Era isso o meu recado. Se puder motivar alguns de vocês lá no futuro, serem meus colegas, já ficaria bem satisfeita de ter vindo aqui falar para vocês. Muito obrigada.